Olá a todos, começa agora na TV Unifev, canal digital 53.1, programa Meio de Campo, o ponto de encontro do esporte votuporanguense. Se a gente pudesse voltar no tempo, lembrar o programa da última quinta-feira, véspera do jogo do Brasil contra a Bélgica, tá todo mundo aqui animado, mas agora a gente vai comentar a final, né? As equipes que chegaram à grande decisão de domingo, né? Sem Brasil, sem camiseta do Brasil, sem bandeira do Brasil, sem corneta do Brasil, a gente vai estar apenas como espectadores acompanhando e saber quem vai mandar no futebol mundial pelos próximos 4 anos. França ou Croácia? E seguindo aí acredito que nosso último debate de Copa aqui no programa Meio de Campo, recebendo mais uma vez, até para dar sequência no nosso raciocínio, né? Paulo Emura, bem-vindo novamente, Paulo. É verdade, e além do que, nós fizemos algumas previsões, né? E as nossas previsões furaram bastante. Inclusive, acertei, você vê, o futebol é tão dinâmico que a gente vê aí uma Copa do Mundo mostrando aí países que nem têm tanta tradição de futebol e chegar a uma final. Croácia. Uma Croácia com 4 milhões de habitantes, né? Tipo seria mais ou menos, não, que São Paulo seria uma Curitiba, né? São Paulo é 16 milhões, né? Uhum. Então, você vê que o futebol é dinâmico, o futebol é gostoso, o futebol é cheio de surpresas e é uma caixinha de surpresas que a gente sempre fala, né? Então, nós fizemos aquele programa no começo, fizemos no meio, Léo acompanhou também. Aliás, Copa que arrebentou os comentaristas pelo mundo afora. Isso, arrebentou nós também, né? Porque a gente fez uma previsão aí de times que têm tradições de chegada e acabou não chegando. Acertamos uma, né? Pelo menos uma que foi a França. Né? Leonardo Caporalini aqui com a gente também. Léo, e esse fim de Copa? Olha, valeu, Josiano, mais uma vez pelo convite. Só para deixar claro um pouquinho das minhas previsões, né? Antes de começar a Copa, a gente simulou nos aplicativos por aí, eu achei que ia dar Brasil e Alemanha. Depois da primeira fase da Copa, eu achei que ia dar Brasil e Espanha. Nas quartas de final, Brasil e Inglaterra. Na semifinal, Bélgica e Inglaterra. E agora na final da França e Croácia. Ou seja, tudo errado, foi que nem vocês estavam comentando mesmo, arrebentou com qualquer comentarista do mundo, ninguém esperava. A Copa tem uma final imprevisível, né, baseada até mesmo no fraco desempenho que a França fez nas eliminatórias, no começo de Copa do Mundo. É claro também, a Croácia ninguém esperava, mesmo depois daquela vitória contra a Argentina, 3-0, jogando muita bola, ninguém achou que a Croácia ia conseguir chegar tão longe na Copa. E um detalhe interessante também da Croácia é que ela tem um jogo a mais na Copa do Mundo, né? Porque disputou 3 prorrogações, 30 minutos, ou seja, 90 minutos. Já disputou o 7º jogo, teoricamente, e vai agora para o 8º jogo contra a França, uma final muito diferente e imprevisível, né, Luciano? Isso aí. Fazendo um adendozinho, uma brincadeirazinha, né? Porque nós temos o treinador Tite. E eles têm, acho que 20 ou 22 jogadores, tudo com o Tite. Estiva Tite, Kovacic, não sei o que Tite. Então, eles têm mais Tite do que nós. Então, e a França tem um só, que é um Tite. Um Tite. Vamos falar um pouco mais da final? Eu quero falar bastante hoje também de seleção brasileira, viu? Passando aí os dias, a gente começa a discernir melhor o que aconteceu da seleção. Mas vamos falar primeiro dessa decisão. Léo Caporalini falou hoje que teve uma pessoa da família dele que previu Croácia na final, Paulo Emura. Conta pra gente aí, Léo. Teve uma pessoa. Assim, antes de começar a Copa, muito falava-se sobre o gato Aquiles, né? O gato russo, que ia descobrir quem ia ganhar a Copa, ganhar os resultados lá. Na Copa de 2010, teve o povo lá, o povo Pou, que acertou até o finalista. Mas a gente conseguiu realmente descobrir quem realmente é que descobre os resultados da Copa do Mundo, e é a minha avó. Ela conseguiu adivinhar. Disso, Paulo Emura? A única pessoa no mundo que cravou que a Croácia ia para a final da Copa do Mundo foi minha avó. Desde o início. Desde o início, entendeu? Assim, então,
Se tem uma Se pessoa que bateu o pode pé pintar- com mais certeza no jogo contra a Argentina, Paulo contra a Lemur. Argentina, falando, vai para Falou, final da opa, Copa. agora, tá vendo? Agora vai. E depois, e ela é descendente de espanhol também, né? Então, depois que eliminou a Rússia, e acabou. Aí ela falou, se não for para a final da Copa, eu desisto da vida. Cravou desde o início, e agora aí, a Croácia na final da Copa, minha avó tá torcendo muito. E aí, desse duelo aí da geração francesa, que tem muita qualidade, tem Mbappé, tem Griezmann, tem a dupla de zaga, né? Um Titi e o Varane muito bem, dois laterais estão fazendo uma boa Copa, meio de campo que dispensa, né? Pogba, Matuidi, enfim, o time da França é um timaço. E do outro lado tem a Croácia, que surpreendentemente sempre teve, e nessa Copa também manteve, de ter bons jogadores, jogadores que estão em grandes clubes da Europa, e chega à final. Apenas para lembrar, o Brasil, uma semana antes da Copa, fez o amistoso com a Croácia e venceu por 2-0. Tá aí. Vamos lá, essa final, Paulo Lemura, quem leva? Qual a tua expectativa para o jogo? Olha, a Croácia está jogando muita bola. Eu acho que esses 3 jogos aí, ela veio com prorrogações, um Jogadores trabalho, experientes, né? bastante forte, não amoleceu. Você viu que jogaram 90, depois jogaram mais 15, e aí fizeram gol, ou quando não foi para pênalti. Mas eu acho que a França leva vantagem. A França está mais descansada, a França tem mais camisa, a França tem tudo para ser campeão nesse ano agora. Agora, gostaria muito, 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 muito que a Croácia ganhasse um campeonato. Pelo menos uma vez a Croácia chegou, e eu gostaria que pelo menos tivesse uma estrelinha na camisa da Croácia, porque foi merecedora, né? Ah, e Um é legal, trabalho né? perfeito, um E trabalho também, muito Paulo bom. Lemura, apenas para complementar, o Brasil tem 5, Itália tem 4, Alemanha tem 4, A França Tem uma. Uruguai tem 2, Argentina tem 2, França, Espanha e Inglaterra 1. Eu acho que são poucos países campeões do mundo, né? Eu acho que é legal quando essa possibilidade de abrir mais o leque, né? E outra coisa, né? Se você vê, o pessoal da Croácia lá não acreditava nunca que chegaria aí até a final. E aí eu acho que coroaria de êxito a França, a Croácia chegar a ser campeã. Mas eu acho que vai enfrentar uma França muito forte aí, de bons jogadores estão mais descansados, jogadores experientes também. Então eu acho que é muito difícil. Mas meu prognóstico, talvez eu vou errar outra vez, mas a França vai ganhar. Léo? Então, a gente estava comentando, né? Preparando, o jogo da final é domingo, meio-dia, na hora da macarronada, Da né? macarronada. Da lasanha. Era para ser o do churrasco, né? Era. Mas, infelizmente, aí De o Brasil festa acabou depois na perdendo. Avenida do Açari, né? Festa na Avenida. Olha, eu tava preparado já, nossa. Mas, enfim, são 8 seleções que foram campeãs do mundo, né? As 8 que o Josiano já disse. E a Croácia é a 13ª a chegar numa final de Copa. Nem naquela época que tinha Iugoslávia, que era a junção Hungria, de vários né? países. A própria. Não, a Hungria Não. acho que ainda não. Hungria não A era da Hungria Iugoslávia. na mas, final. Não, sim. fala assim, fala de seleções que não tem tradição Sim. na final. Teve a Hungria, Suécia. Se eu não me engano, em 54, que perdeu para a Alemanha, se eu não pra me Alemanha. engano. A Suécia contra o Brasil em 58. Naquela época, a Tchecoslováquia sempre tinha bons times, né? Mas ficou para lá, né? Então, assim, além dessas Uruguai 8. também, no começo do... Né? Isso, naqueles primeiros 20 anos de Copa do Mundo, o Uruguai arrebentava. Foi, se eu não me engano, a Suécia. Além dessas 8 seleções que foram campeãs, aí a Suécia, a Holanda, República Tcheca. Agora, a Croácia. A outra eu não estou lembrando muito bem. É a Hungria, né? E a Hungria. São as 13 seleções que chegaram em finais de Copa do Mundo. E ontem eu estava ouvindo na transmissão, são 200 países filiados à FIFA. Então, de 200 países, 13 chegaram na final. Então, é muito diferente. É uma coisa muito grande para a Croácia, um país que tem 4 milhões de habitantes, conseguir chegar tão longe numa competição tão importante como a Copa do Mundo, que é a principal competição do futebol. E eu tô com o Paulo. Apesar de tudo isso, dessa empolgação, é claro que a França chega como favorita para a final. Independente do futebol que a Croácia conseguiu apresentar até agora, a França está melhor, o Mbappé está jogando muita bola, o Griezmann, o goleiro Lloris que catou demais contra a Inglaterra.
Então, um jogo que é equilibrado, mas a França chega como favorita. A Copa do Mundo da Rússia, né, que acho que, se eu não me engano, pela primeira vez na história, que não tem nem Brasil, nem Alemanha, nem Itália, nem Argentina nas semifinais. entre os finalistas. O pessoal fala muito de mudança do futebol, sabe? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que o futebol mudou, beleza, mas eu acredito que todo mundo já se adaptou a isso. A questão é que Copa do Mundo é mata-mata. Então, no mata-mata, nem sempre o melhor time vence. Vence aquele que aproveitar melhores oportunidades. Mais focado ali, tanto no setor defensivo quanto no ofensivo, porque não pode perder chance, né? A gente viu aí a Inglaterra, foi eliminada pela Croácia, fez 1-0 no comecinho do jogo, um gol de falta, e foi o único chute da equipe inglesa na partida. Depois disso, começou a valorizar o tempo, começou a demorar para bater laterais e tal, e aí se deu mal. Você acha que eu estou certo nisso, Paulo Lemur? Você acha que a Copa do Mundo não representa, nesse caso dessa Copa pelo menos, não representa os dois melhores futebol do mundo, assim? Ou são as equipes mais eficientes no mata-mata? No mata-mata é o seguinte, ó, eu acho assim, que toda equipe que chega ali, todos são bons, tá? Os melhores que chegam, e aí você vê, aproveitar as oportunidades é muito importante. O Brasil, por exemplo, no jogo lá, o último jogo que nós fizemos contra a Bélgica, nós tivemos 4 oportunidades de gol, assim, pronto, quase feito, e nós não conseguimos aproveitar a oportunidade. Então perdemos o jogo, você vê, com 4 oportunidades na cara do gol, e nós não conseguimos chegar. Quer dizer, então esse momento aí, é momento assim, de você ter a oportunidade e fazer o gol. E a Croácia conseguiu isso, a França jogando bastante. Conseguiu isso também, porque fez um gol de cabeça. Um gol de contra a cabeça. Bélgica. Isso, só. que é um titi lá, que nós temos titi aqui, mas lá ele tem um titi, né? E aí conseguiu fazer o gol. Quer dizer, esses jogos aí são assim, ou você decide no momento, perdeu a oportunidade, perdeu o jogo. Tá certo, eu vou querer saber a opinião do Léo também sobre isso. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, terminando já o primeiro bloco, a gente vai falar mais sobre essa final. E quero que eles falem bastante sobre o Brasil, gente. Brasil, saber do Paulo Lemur e do Léo, o que falar dessa participação no Mundial da Rússia. A gente volta já já.